Então, por que escolher Brasília e não qualquer outra cidade do Brasil, Elias? Então, além de ser uma cidade segura, uma cidade muito organizada, com muitos monumentos, e a nossa capital, que acho que todo brasileiro que tiver oportunidade deve ir lá conhecer Brasília, saber o seu estilo futurístico, né? Quando o Oscar Niemeyer criou. Então, é importante isso. Como também participar da nossa corrida é ter a oportunidade, né, de ser um mega finisher, ter a oportunidade de conhecer novas culturas, e estar ali em Brasília é um sincretismo, né, atrai pessoas do Brasil todo, e é uma oportunidade grande de conhecer mais uma organização, e estar correndo conosco, e a gente agradece muito, porque hoje a gente recebe dos 27 estados, nós temos atletas inscritos até do Amapá. Daquele grupo que começou lá, 150 amigos, vocês estavam reunidos ali em 2018, Isso. Né? Você é o único que está à frente da organização, ou você tem mais algum daqueles ali que te ajuda aí, está com você? Tenho sim, também? A gente, né, hoje, como eu falei, eu saí um pouco de cena, né, coloquei o trem para andar, mas hoje eu fico mais assim à parte, mas eu tenho uma parceira muito grande que é a Luísa, né? Já tivemos outros parceiros que me ajudaram na organização, mas com o andar da carruagem saíram, né? E hoje eu tenho a Luísa como uma grande parceira mesmo, assim, que toma conta desde o início, me ajudou desde o início. E depois a gente entrou também com outras empresas. Hoje o Instituto IBCE é quem realiza essa prova, né? E a gente tem lá como a Lana e o Guto, que são os responsáveis aí pela parte técnica, pela parte de estrutura, junto com a Luísa, para montar tudo isso aí. Você virou o embaixador da Maratona Monumental de Brasília, não é isso? É mais ou menos isso mesmo. A gente, né? Até porque para uma prova como cresceu desse tanto, a gente tem que ter a humildade de passar para quem está ali, né, vivendo aquilo ali 24 horas, né? Sim. Então eu preferi ficar assim mais nessa parte mesmo de divulgação, de ter ideias, de estar trazendo algumas possibilidades de crescimento, de trazer atletas, de estar conversando com os atletas, com a área mesmo do governo, alguma coisa assim também que a gente possa estar somando para que a prova cresça cada dia mais, tenha mais apoio. E a Maratona Monumental de Brasília, que agora acabou de acontecer agora no mês de novembro, né? Você também é corredor, claro, né? Porque você estava lá entre aqueles 150 lá que fizeram aquela prova. Sim. Em 2018, né? Você continua firme aí nas provas mundo afora, Elias? Sim, eu ainda não tive. Eu tenho 2 maratonas em Brasília, foram feitas em 2014 e 2015, né? Depois, desde que foi criado, nem na época da maratona, eu fiquei já naquela ideia, não, tem que sair tudo bem. Então, eu nunca participei da Maratona Monumental. Então, eu tenho hoje 20 maratonas, né? Eu já fiz 3 majors, fiz Berlim 2017, Chicago 2018 e Londres 2019. Depois veio a pandemia, fui até sorteado para Tóquio, mas não deu certo. E aí, com o surgimento da maratona e o crescimento da Maratona Monumental de Brasília, eu meio que abandonei por enquanto, né? Mas eu já fiz algumas maratonas no Rio, Porto Alegre 2 vezes. Então, tenho 20 maratonas no total, sendo que de 2 anos para cá eu fiz as 3 mega finishes. Eu fiz Lima, Buenos Aires e Montevidéu. Você precisa botar sua mandala logo aí. Faltam 2, né? Eu penso em fazer a Assunção ano que vem, e se os meus parceiros lá me liberarem, né? Eu quero fechar em Brasília. E ter a minha oficialmente, claro, né? E aí vai virar mega finisher. Sim. Tem que ter lá o mega finisher. Você costuma trazer para Maratona Monumental de Brasília a experiência que você tem nesses países, quando você viaja, alguma coisa que você observa, que você costuma trazer para cá também? Sim, exatamente. Alguns detalhes que a gente sempre busca, né? Como assim, eu viajei para essas 3 cidades, fora Buenos Aires 2 vezes, então a gente olha assim, poxa, vamos fazer uma expo, às vezes é simples, mas vamos ter uma oportunidade dos atletas se interagir, não só ir lá buscar o kit e ir embora. Algumas ideias que a gente teve assim, de questão de melhorar
estrutura, percurso, né, segurança. Também, até nos detalhezinhos, assim, de colocar a costura. Quando eu recebi a minha primeira medalha, acho que foi em Buenos Aires, a minha primeira medalha, em 2016, que tinha a medalha costurada, e anteriormente a gente só via a medalha colada, a fita da medalha. Eu falei assim, poxa, se um dia eu puder, eu quero proporcionar isso, você receber a medalha costurada. Então, às vezes, um detalhezinho que Claro. é besta, mas que, né, ajuda a conservar a sua medalha, aquela cola não soltar. Então, achei muito interessante, e sempre que a gente pode, a gente conversa com as empresas que fabricam medalhas para poder fazer essa costura quando elas podem atender. É o que eu costumo dizer sempre, não é? O organizador não precisa ser um corredor, não tem essa necessidade. Mas se for, é melhor, porque ele consegue entender as dores, as necessidades do outro corredor, né, de quem está correndo ali também, que é muito legal, que é muito bacana. Eu não sou organizador de prova, muito longe disso, não quero ser, né, mas tem lá a Capri Run todo dia 1º de janeiro. E eu sei como é a dificuldade, né, de muitas vezes as coisas que eu gostaria de... E a Capri Run não tem nenhum envolvimento financeiro, nada disso. É uma brincadeira, bem da verdade, a Capri Run, o Elias sabe disso. Mas eu sei como é a dificuldade ali, às vezes a pessoa tá lá às 7 horas da manhã no dia 1º de janeiro, depois de passar a virada do ano. Então quem corre consegue ter com mais facilidade, né, consegue observar o entorno ali, as necessidades que todo corredor precisa, que todo corredor necessita. E nessas necessidades, vocês costumam ouvir muito o pessoal que vai lá para a Maratona Monumental de Brasília? Vocês costumam fazer algum tipo de pesquisa para necessidade daquilo que está faltando, ou que foi bom, ou que precisa melhorar? Sim, a gente sempre busca uma evolução constante. Um dos pontos, justamente, né, por Brasília, dependendo do clima, era importante, é a hidratação. Então, a nossa hidratação esse ano, por exemplo, foi de 2 quilos, foram 16 pontos de hidratação, 16 a cada 2,5 km aproximadamente para a maratona, 8 pontos para a meia, 2 pontos para os 5 e 4 pontos para os 10 quilômetros. Então, foi a hidratação farta mesmo para os atletas, né? Também colocamos isotônico em sachê, tivemos Pepsi, né? Não sei se pode falar propaganda, uma bebida. Não tem problema. Né? Tivemos dois pontos com essa bebida, Pepsi, lá para os atletas, né? Teve muita gente que agradeceu. No pós-prova tinha até melancia cortada, tinha banana, frutas, né? Então é importante, e a gente faz a pesquisa de satisfação justamente para que nesse feedback, né, a gente possa melhorar. A Expo, entrega de kit, nós tínhamos mais de 40 baias entregando kit, então teve um pouquinho assim lá, o pessoal ficou uns 20, 30 minutos, mas no restante dos outros dias, né, que às vezes a equipe está no início ali, fluiu muito bem. Então a gente teve um salto gigantesco, né, de trabalho. A gente agradecer muito à Secretaria de Esportes lá de Brasília, do DF, e à Federação de Atletismo, que apoiou, que apoia, né, a pessoa do presidente Marcelo, que deu uma força gigante para nós lá, com hábitos, com staffs, para que a prova tivesse assim, uma excelência mesmo esse ano. A gente teve uma ótima repercussão, né, e a gente só agradece mesmo aí a parceria dos atletas, a confiança, né, estamos na 6ª edição, e que venham muitas mais aí, para que mais pessoas não só correr pela mega finish, mas correr pela saúde, correr para conhecer a capital, correr para, né, ser mais feliz, e esse é o que vale para nós. Você é lá de Brasília mesmo? Sou nascido em Brasília. Nasceu em Brasília. Sim, exatamente. E você sempre foi ligado ao esporte? Sempre teve essa ligação com o esporte, Elias? Quando criança, eu gostava de jogar futebol, né? Quando eu me dei por torcedor, vi o Zico jogando, né? Em 1981, eu e meu irmão nos tornamos flamenguistas, não fanáticos, mas bem, né? Assim, a gente gosta muito. Porque lá em Brasília não dá para torcer para ninguém, né? Tá duro arrumar um time lá em Brasília, né? O esporte lá é bem pequeno, às vezes tem uma torcida ali do Gama e Brasiliense, são as mais conhecidas, né? Os times mais populares, mas o forte mesmo é os times do Rio e São Paulo. Sim, até porque muita gente vai de fora para Brasília, né? Claro que, óbvio, evidentemente que já muita gente nasceu em Brasília, mas muita gente vai trabalhar em Brasília, né? Gente de fora que
muitas vezes também leva essa cultura de outros times lá para Brasília. Isso, e para o Mané Garrincha, né? Que às vezes recebe um outro jogo de mais qualidade lá. Né? E aí os filhos que nascem, né? Seu pai é flamenguista, às vezes acompanha, né? Que nascem lá.